Oi, gente. Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa de quarta-feira para dar início a um ciclo que a gente gosta muito, que é o nosso ciclo de mentorias do Nave Media Lab. A gente tem tanto carinho. E esse ano a gente decidiu começar de uma maneira um pouquinho mais interessante, fazendo uma live para lançar essas mentorias e trazer pessoas para falar um pouco com a gente, né? Só para quem está acompanhando a gente entender, o Media Lab é um laboratório criativo, né, de experimentações, cultura digital, de educação midiática, e a gente trabalha nas escolas, né, do programa Nave, aqui no Rio de Janeiro e lá em Recife. Com professores, com alunos. Oi, voltei? Gente, mil perdões. Nossa internet dessa maneira. E o Media Lab tem essa função dentro da escola, esse objetivo máximo. E a gente, desde o ano passado, por conta desse contexto, começou a trabalhar a mentoria, né, esse processo de mentoria aberta com professores da rede pública de todo o Brasil. E a gente está abrindo agora com essa live, dando início ao nosso primeiro ciclo de 2021. E aí, eu tenho uma pessoa para falar aqui com a gente que fisicamente está distante de mim, mas está sempre pertinho, todo dia comigo, a gente conversando, que é o Juan, da equipe do Oi Futuro. Juan, cadê você? Olá, Caroba! Boa tarde, tudo bem? De fato, Tudo estamos ótimo. pertinhos. Estamos distantes fisicamente, né? Você no Rio e em Pernambuco, mas estamos pertinhos, com propostas, com missões e com objetivos, né? Então, agradecer hoje a oportunidade e desejar boas-vindas para quem está em casa, né? Que aproveite o nosso papo de hoje e aos nossos convidados que a gente vai ter hoje aqui para brilhantar o nosso dia. Mas antes de iniciar, eu queria falar um pouco para vocês do Oi Futuro. Eu sou o Juan Saraiva, analista de educação do Oi Futuro. O Oi Futuro é o Instituto de Criatividade e Inovação da Oi, que atua na área de cultura, inovação social e educação. Na área de educação, o nosso programa se chama NAVE, e ele tem como proposta trazer formação de ensino médio integrado para os nossos alunos, com foco na indústria criativa, e também trazer formações e metodologias inovadoras para professores da rede pública. Nesse sentido, como o Caroba começou abrindo, a gente hoje abre as inscrições para as nossas mentorias, é o nosso terceiro ciclo de mentoria, o primeiro de 2021, no qual a gente tem o desafio de colaborar com os professores das redes públicas a tornarem reais as suas práticas a partir de alguma dificuldade que eles encontram durante o percurso. Então, eu quero fazer uma atividade diferente com meus alunos para usar tal ferramenta, e eu tenho alguma dificuldade, quero saber mais como uso, vamos nos inscrever na mentorias. Eu quero fazer uma proposta inovadora e quero saber como é que eu posso criar esse projeto. Se inscreve na mentorias. Nosso time vai estar à disposição de vocês para colaborar com esse processo. E é só para vocês entenderem um pouco mais como a gente trabalha na área de formação e de trazer oportunidades para professores da rede pública. Anualmente, nós fazemos ciclos de formações para professores, né? Nós trabalhamos com cultura digital, com robótica e com outros temas que permeiam a educação, e a gente traz como um dos principais desafios, né, recentes, as adaptações dessas formações para o ensino remoto. Então, ano passado, nós vivenciamos um primeiro ciclo de realização de formações, seja de mentorias ou seja de cursos, para o Brasil inteiro, ampliando o nosso alcance de formação. E hoje nós vamos ter aqui uma oportunidade de trocar
com professores que vivenciam o desafio de ensino remoto e híbrido, que é um dos temas, é o tema que nós vamos debater hoje aqui na nossa live, do Nordeste, do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, vocês já pensaram o quanto de sotaques nós vamos ter hoje aqui à tarde e quanto nós vamos ter uma tarde rica também para poder trocar conhecimento. Aproveitando também na parte de conhecimento, o Oi Futuro tem como política e premissa compartilhar as experiências que são vivenciadas no NAVE. São duas escolas públicas, como o Caroba falou, uma no Rio e uma em Pernambuco, em Recife. Então, essas práticas que são vivenciadas dentro da escola são sistematizadas em produções e são compartilhadas para os professores de todas as redes de ensino. Vocês podem ter acesso a essas produções no chat, que está rolando aqui agora, e, em seguida, na descrição do nosso vídeo. Então, vocês vão ter acesso ao e-book, que a gente chama ENAVE, Guia de Práticas Inovadoras, que são práticas sistematizadas, vivenciadas no programa. Está também à disposição uma websérie que a gente lançou ano passado, com práticas pedagógicas que estão alinhadas com a nova BNCC, trabalhando competências, trabalhando os eixos norteadores, né? Então, a gente tem um material de experiência que é vivenciado dentro da escola e a gente dissemina. E aí, só voltando um pouquinho para eu finalizar, né? Quando a gente fez os cursos na edição do ano passado, a gente conseguiu ver essa riqueza, a gente ficou se questionando, assim, nossa, quanto foi rico essa experiência e quantas oportunidades esses professores têm para apresentar e inspirar outros professores. Então, vamos criar um momento pedagógico que a gente possa construir junto, trocar, inspirar novas iniciativas. E hoje nós estamos aqui com a Cláudia, com o Rúbio, com a Dioneide, com a Andresa e com a Thaís, para eles nos contarem um pouco como é a dinâmica deles dentro da escola e quais foram os desafios e as soluções que eles encontraram durante o ensino remoto e híbrido nas suas escolas. Muito obrigada por toparem estar conosco. E agora eu vou estar aqui só me divertindo, conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigado. Juan, adoro que você usou a palavra diversão, que essa é uma palavra boa para a gente usar com educação. E aí, te agradeço pela sua apresentação maravilhosa. Então, vocês já conheceram o NAVE, já conheceram o Oi Futuro, estão conhecendo agora o nosso Media Lab, que é também fruto de uma parceria, né, entre o Oi Futuro e o nosso parceiro, a Baluarte Cultura. E a gente queria agora abrir oficialmente, né, as inscrições para as mentorias do ciclo 2021.1. Então, quem está assistindo a gente, e mesmo para quem não está, se está assistindo a gente depois, de hoje, quarta-feira, pode entrar no link, o link vai estar agora no nosso chat disponível e está no nosso Instagram, no nosso Facebook, para vocês poderem abrir o Media Lab Digital, que é o nosso portal, né, digital, onde tem as sistematizações todas de mentoria, de oficina, ainda tem coisa ainda para a gente abrir esse ano, outras atividades para professores, e já pode se inscrever. As mentorias, elas são encontros virtuais, né, com professores da rede pública do Brasil inteiro, então é aberta, não importa se você é do Rio de Janeiro, de Recife, da Bahia, de Minas Gerais, de Manaus, do Pará, não importa. A gente faz as mentorias com os professores, se conecta, conhece cada um dos professores e se propõe a ajudá-los, né, dentro de temas que o professor ou a professora escolhe quando se inscreve para a mentoria. E nesse processo a gente tem alguns encontros, e nesses encontros a gente tenta resolver o que o professor quer aprender, o desafio que cada um traz para a gente, e a gente hoje trouxe algumas dessas pessoas para conversar exatamente isso, falar do que a gente conversou nessas mentorias, porque a gente falar das mentorias é muito fácil. A gente preferiu trazer pessoas que vivenciaram essa experiência para falar para vocês. Antes da gente começar a conversar, eu não estou acompanhando o chat, mas estou entendendo que já está lá o link para todo mundo se inscrever. Então, se inscreve, manda para os colegas, professores e professoras. É aberto, é para todo mundo. Quanto mais gente se inscrever, melhor. E está incrível. Eu queria, antes da gente começar a conversar com os nossos colegas professores, apresentar para vocês um vídeo que, na verdade, é o nosso case, né? O nosso vídeo com uma das mentoradas,
do ano passado, a professora Roberta Santana. E queria apresentar para vocês esse casezinho. Me dei só um ok quando a gente puder apresentar o nosso vídeo. Olá, eu sou Roberta Santana Barroso, sou professora de língua portuguesa, atuo com turmas de ensino médio e no ensino superior, e durante esse ensino remoto emergencial devido à pandemia, eu fui contemplada a participar do projeto de mentoria da Media Lab, e através da mentoria eu conheci muitas ferramentas digitais voltadas para a educação, ferramentas que pude utilizar tanto no processo de aplicação das aulas, na interação com os alunos, para que eles pudessem colaborar ativamente, quanto no processo também de avaliação, onde as ferramentas também nos possibilitam conhecer um pouco mais e interagir com eles de forma síncrona ou assíncrona. Através da mentoria também pude conhecer um pouco mais dos aplicativos do Google for Education, como utilizá-los, entre outras ferramentas que foram muito úteis nesse processo tão desafiador, tão novo, mas que temos prosseguido, né, para uma educação de qualidade. E a Media Lab também me proporcionou muitos conhecimentos. Agradeço, estou ansiosa pelas próximas etapas. Obrigada. Bom, agora que vocês já ouviram a história linda da Roberta, a Roberta foi uma das nossas mentoradas, e é ótimo ter pessoas falando sobre esse processo, né, contando a experiência delas, e a gente pode contar com esses colegas depois para trazê-los para cá, para outros momentos. E aí, para a gente começar, então, a conversar, queria trazer o nosso primeiro convidado de hoje. Temos aqui o Rúbio Bessa. Rúbio é o seguinte, é uma das pessoas que eu mais encontro na vida. O Rúbio é aquele professor que onde você vai, ele está, entendeu? Qualquer formação ele está envolvido, mentoria ele está envolvido, seminário ele está lá. Tudo bem, Rúbio? Tudo bem, Jonathan. Você que me fez ficar assim, viu? É um dos responsáveis. Rúbio, que bom ter você aqui com a gente. Queria te perguntar o seguinte. Sim. Claro que a gente quer saber o que a gente falou, né? O que a gente conversou nessa mentoria, mas queria que você me contasse um pouquinho da sua mentoria, né? E aí a gente tem aquelas perguntas clássicas de por que você se inscreveu na mentoria, o que te motivou a procurar a mentoria para se desenvolver e pensar novas atividades, novas práticas com seus alunos. Sim, eu vou compartilhar aqui alguns slides. Não que eu vou ficar preso neles, mas é bem rapidinho. Apareceu aí para vocês? A gente está vendo a sua tela. Isso, apareceu. Tela cheia, né? Ok, então vamos lá. Eu sou o professor Rúbio Dornelles de Bessa, falo aqui do estado de Goiás, da querida cidade de Aparecida de Goiânia. Sou professor no Colégio Estadual Dom Pedro I, aqui na região central, né, em Aparecida de Goiânia. E aí, duas perguntinhas, né, Jonathan? Qual foi a motivação para se desenvolver essas atividades? E o que eu pratiquei? Então, vou mostrar aqui bem rápido. Foi um processo de mentoria e eu escolhi trabalhar interação e engajamento, e o meu mentor é o jovem Jonathan Caroba, uma pessoa muito inspiradora. Então, a proposta foi essa aí, que eu estou relatando nesse slide. Foram duas sessões, né, mais ou menos 40 minutos, e o Jonathan sempre acompanhando, fazendo muitas sugestões, porque a grande dificuldade nossa no meio virtual, né, com essas aulas remotas,
é justamente engajar, mas engajar com qualidade o nosso aluno, porque engajar implica uma série de responsabilidades, né? E aí o Jonathan trouxe várias sugestões, ferramentas Google, produção de mídia, a educação midiática, a interação e engajamento, né, com os alunos. E aí eu não vou ler isso aí tudo, né? Isso daí é o trabalho final que eu apresentei. Eu desenvolvi essa atividade com meus alunos a partir da mentoria, que foi uma aula, né, sobre educação midiática. Como o Jonathan falou, eu sou multiplicador Educamídia, eu fiz essa capacitação, né, combater a fake news, desinformação, nas eleições municipais de 2020. E aí nós trouxemos as competências que estão lá na BNCC, competência 5 e a competência 10, para desenvolver o protagonismo juvenil e desenvolver conteúdos, né? Como eu disse lá no início, o protagonista de toda a ação é o aluno. Nós, professores, somos mediadores, acima de tudo, devemos inspirar os alunos e inspirar nossos colegas. Pegar na mão mesmo daquele colega que está sem ter um norte, assim, né? Talvez não tenha tanta habilidade técnica, mas é bom deixar claro que a informática, a computação, os meios digitais são meios, né? Não são um fim em si mesmo. Então, o que nós precisamos dominar é como engajar o aluno, como trazê-lo para essas atividades, como colocá-lo para produzir e ser sujeito dessa história toda. Então, eu utilizei fotos, memes, cartazes, né, podcasts, postagens em redes sociais, reportagens, blogs, vídeos. Eu utilizei o Museu de Memes, aí nesse slide, depois eu creio que será compartilhado, se as pessoas quiserem, né, eu disponibilizo. Tem até o endereço aí do Museu de Memes, que é fantástico para a produção desse engajamento. E aqui um pouquinho, né, do que eu vi junto com o Jonathan na nossa formação, são estratégias que foram utilizadas, está também aí no link que está disponibilizado aí na minha apresentação, né? Conteúdo aí do Media Lab, muito bom, muito bem feito. Então, gerando QR Codes, mapas mentais, o Padlet, o Mapminder, o Kahoot, o Google Forms, que nós utilizamos muito ainda hoje. Então, uma possível resposta, Jonathan, é o seguinte: eu consegui fazer com que o aluno se interessasse um pouco mais, com toda a dificuldade que nós sabemos, né, que a pandemia nos traz, todos os desafios econômicos, sociais, enfim, mas foi possível. E aí é meu certificado, olha aí, estou compartilhando para vocês verem que é de verdade. Oi Futuro é tudo de bom, Baluarte Cultura, Nave Rio, Nave Recife. E aí o meu agradecimento, que o meu tempo está encerrando aqui. Se quiserem conversar comigo, o Instagram e meu Google Sites. Rúbio, você Certinho? é demais. Eu já conheço o Rúbio bem antes das mentorias da nossa formação, porque ele é essa pessoa, né? Que ele está em tudo. E isso é ótimo. E uma das coisas que ele apresentou aqui, né? Que foi um dos temas dele, é o engajamento. O engajamento é aquela pergunta que vale R$1 milhão, né? Como é que você engaja os alunos no ensino remoto? E aí, minha pergunta para você, Rúbio, é o seguinte: o que você acha que mudou depois que você não só apresentou a prática, mas tentou desenvolver uma coisa diferente com os alunos, né? Diferente do que você já vinha fazendo? O que você acha que mudou nessa relação sua com eles e essa relação do ensino-aprendizagem mesmo, de como eles estavam entendendo as suas aulas online? Olha, a principal questão aí é a gente ter esse olhar e esse ouvir, né, o aluno, o próprio aluno, as suas demandas. Porque senão eu não vou ter a educação do século XXI, que é a questão de a gente colocar o aluno como protagonista. O professor deixa de ser aquele sujeito, o mandatário, né, o dono do conhecimento, aquele guardião, né, do saber. Não que a gente está menosprezando nossos colegas, mas o mundo mudou, a tecnologia chegou, a pandemia acelerou isso, e felizmente ou infelizmente, não há espaço para a gente voltar para o novo normal, ou o velho normal, ou a velha coisa. Vou falar bem rapidinho aqui, porque senão fica extrapolando, né?
a gente sair da zona de estagnação ou da zona de conforto, não sei o nome que a gente vai colocar aí nessa questão toda, e a iniciativa do Media Lab Oi Futuro é sensacional, eu recomendo demais. Você que não se inscreveu, não perca, é muito bom mesmo. É isso aí. Rúbio, te agradeço muitíssimo pelo compartilhamento que você fez aqui, e eu acho que é importante a sua fala, né, para engajar quem está em casa e o professor que está ali achando que não tem como mudar, não tem como a gente encontrar uma nova saída, e tem, né? Tem. E nem sempre é impossível, super difícil, tem que fazer 80 horas de curso, nada disso, né? Tem saídas mais simples, mais fáceis para a gente mudar a nossa prática pedagógica, né? Nesse momento que a gente sabe que está todo mundo em casa. Muito obrigado, Rúbio. Eu que agradeço. Vamos falar então com a Thaís. A Thaís é outra mentorada nossa. Esteve com a gente no nosso processo de mentoria em 2020. Cadê a Thaís? Para a gente conversar um pouquinho. E aí, Thaís? Olá, boa tarde, quase boa noite, dependendo do fuso horário, né? Isso aí. Thaís, a gente conversou muito na mentoria, a gente falou de muita coisa, a gente falou de um monte de perguntas que a gente não tem como responder sozinho, inclusive, né? Mas eu queria, nesse momento, que você apresentasse um pouquinho do que você fez para quem está com a gente aqui hoje. Ok. Meu nome é Thaís, eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e eu trabalho atualmente, apesar de ser professora de língua estrangeira, inglês e francês, atualmente eu trabalho com a formação de professores na produção de material didático. E durante a pandemia, o nosso desafio foi formar os professores de modo a capacitá-los para atuar no ensino remoto por meio de oficinas. Então, a nossa equipe elaboramos oficinas a partir de um contato direto com cada escola, quais eram as necessidades e as demandas, e aí nós convidamos os professores e a equipe gestora para participar conosco de um diálogo, em que nós procuramos também aplicar o que nós aprendemos durante esse período para que eles pudessem replicar na sala com autonomia sempre, né, desenvolvendo aquilo que achassem interessante ou adaptando, adequando conforme a sua realidade, o seu background. E, em cima disso, nós tivemos uma resposta muito positiva, porque na formação de professores, nós trabalhamos com o ambiente virtual à distância e com aulas presenciais. E por causa do ensino remoto, nós só usamos o ambiente virtual, né? No nosso caso das oficinas, nem o Moodle nós usamos o Google Meet, né? E nos comunicamos com os professores pelo Google Classroom e pelo WhatsApp. Né? Então, através dessas ferramentas, no Google Meet, nós apresentamos o produto das nossas aulas. A minha aula foi a oficina sobre o Google Jamboard, né? Porque nós temos uma conta do Google Suite aqui em Brasília. Então, nós apresentamos para os professores como utilizar o quadro branco, né? Que hoje aparece no Google Meet, que é o Jamboard, como fazer jogos, né? Dar uma aula gamificada para os alunos e corrigir um simples exercício, né, entre outras questões que eles nos apresentaram. E como nós somos uma equipe, outros membros da equipe apresentaram como utilizar o Google Meet, como usar o Google Formulários, que também na minha oficina eu usei o Google Formulário para que o professor pudesse ter acesso à oficina, caso ele estivesse no celular, né, e não pudesse acessar o Google Classroom, e o Google Meet ao mesmo tempo, ele poderia acessar pelo Google Form. Mas, de qualquer maneira, o Google Formulário também estava
no Google Sala de Aula, caso ele não conseguisse acessar nada, né, só estar presencialmente, aí ele poderia depois rever os vídeos, as tarefas, né. Nós também tivemos a preocupação de produzir videoaulas gravadas para o professor poder depois acessar. Eu tive a preocupação e o cuidado de divulgar vídeos de professores que têm certificação do Google, né? Então, são educadores certificados pelo Google para eles conhecerem. E foi uma experiência muito positiva. Thaís, eu acho que quem está ouvindo a gente é o seguinte, a voz mansa da Thaís, você acha que ela é essa pessoa tranquila, essa pessoa que não faz 200 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente falou muito de uma coisa que você agora está falando, e é muito importante, né? A parceria com os professores, o quanto que o que a gente sabe ser passado para a nossa equipe foi muito importante nesse contexto, né? Para a gente conseguir mesmo apoiar uns aos outros, né? Não ficar esperando que uma formação descesse de algum lugar. Aconteceu com você de você ser... o modo como você era entendida na escola mudar, porque você também foi essa pessoa que levou para os professores esse espaço de autoformação dentro da escola? Olha, durante a formação dos professores, vários desafios foram apontados, né? A inclusão digital de alunos e de professores. Quando eu digo que eu ministrei uma oficina, mas também foi uma conversa, porque na primeira hora da oficina, os professores tentaram acessar a oficina, cada um de um aparelho diferente, celular, não tinha o áudio, não ouvia, entende? Então, a inclusão digital dos professores ali também se tornou uma realidade. E eles também levantaram a inclusão digital dos alunos, que eles não acessam, não se engajam, não abrem as câmeras, né? E também escolas que trabalham só com WhatsApp. Não tem, o aluno imprime, chega na escola, pega o material e imprime, impresso, né, para fazer. Então, nós tivemos, assim, várias realidades. Também a avaliação do desempenho dos alunos foi um desafio que foi apontado para nós, aí como o ano terminou, com o cumprimento de 800 horas e não do número de dias letivos presenciais que estava previsto, né, a avaliação deles ficou adiada para esse ano. E surgiu mais um desafio. Os professores desses alunos não são os mesmos do ano passado. Não houve uma continuidade. Então, é como se o ensino remoto tivesse começado esse ano para os alunos. Eles vão ter que se adaptar, se adequar, assim como eu vi na oficina, né? Cada turma, cada escola que eu atendi, os professores tendo que se adequar a algumas escolas, mas com a inclusão digital mais avançada, a oficina avançando mais, e outras, eu quase a oficina toda atendendo às necessidades dos professores, em utilizar o equipamento, como é que liga, e nessa realidade, 1h30 de oficina, né, às vezes eu ficava 2h30, 3 horas, né, mas, assim, a resposta deles foi muito obrigada, eles tiveram espaço para socializar os desafios, ideias foram dadas, foram compartilhadas. Esse ano eles estão pedindo de novo essas oficinas, porque tem necessidade, né? Então, assim, o que nós vemos aqui é um processo. Maravilha, Thaís. Muito bom, muito bacana. E você contar isso é bacana para a gente entender o quanto que a gente em rede, a gente tem uma potência muito grande, né? Assim, a gente está nesse momento, está todo mundo aprendendo coisas novas. Então, somos agentes, né, de transformação, e isso é muito importante a gente se entender assim. Thaís, muito, muito, muito obrigado. Quero falar agora com outra pessoa. Andressa, cadê você? Andressa. Eu estou aqui. Foi aquela pessoa que a gente quase não conseguiu fazer a mentoria, e quando a gente fez, foi maravilhoso, porque ela tem centenas de alunos, e ela é uma pessoa que pensa centenas de coisas ao mesmo tempo, né? E aí, conta pra gente. Conta o que você fez. Assim, antes de contar o que eu fiz, eu vou só situar as pessoas, assim, para dizer onde que eu fiz, né, tudo isso, né? Atualmente, né, eu estou professora, não digo que
nós não somos nada, né? Estamos tudo, né? No Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho com alunos do ensino médio em cursos de controle ambiental, em manutenção e suporte informática, que é na modalidade EJA, e também nos cursos de química. Eu dou aula de inglês para fins específicos. Então, o que aconteceu com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Nós demoramos muito para retornar. Nós tivemos um mês de aula, daí veio a pandemia, muita discussão, muita incerteza. Ficamos de março até outubro com o calendário suspenso. Então, o que nós fizemos de março até outubro? Nós choramos muito, nós tivemos muitas reuniões, nós tivemos muitos embates, né, e muita procura, né? Os professores começaram a querer saber como é que se faz um vídeo, né? A equipe de inglês, especificamente, já usava o Google Drive como repositório dos materiais, e os nossos alunos já faziam um teste de nível, já online, pelo Google Forms. Mas aula, vídeo, a gente nunca tinha feito aquilo, né? Então, de março a outubro, ficamos naquela correria e nessa busca de treinamentos que foram oferecidos pelo próprio campus, pela reitoria. Um amigão meu chamado William Eduardo, ele me indicou o portal do Media Lab para os vídeos especificamente, né? Então, eu fui lá, passei para os outros colegas, adoraram. Então, eu fui meio que reproduzindo aquele conhecimento bom. Chegou em outubro, o que nós achamos? Vamos voltar, né? Opa, calendário suspenso, nem lembrava mais direito dos meus alunos, um mês de aula, esse tempo todo sem aulas. Só que aí, um dos motivos da gente voltar, e eu concordo, é que os alunos tinham que receber um kit, que era o tablet emprestado e um chip de acesso à internet. Esse chip demorou, esse tablet demorou, nós voltamos só em outubro. Então, todo aquele material bacana que nós fizemos, né? E nós buscamos pensar novas formas de lidar com os materiais, né? Se nós tínhamos já uma aula em PowerPoint já pronta, isso já virava mais ou menos a pesquisa para um roteiro de uma videoaula. Se nós tínhamos um quiz de vocabulário que a gente dava no papel, a gente já passou isso para uma plataforma de jogos, né? Como o Rubio já falou do Kahoot, que foi até uma das indicações da mentoria, né? Então, a gente pensou muito assim, do que já existe, o que a gente pode adaptar para o virtual. O material estava lindo, Jonathan, estava maravilhoso, mas o nosso problema não era bem o material. O nosso maior problema era a relação que estava perdida, né? E aí nós voltamos, os alunos, claro, com essa pandemia, né? Não tem como a gente fingir que está bem, não está bem, a gente tem que encarar com luta, encarar com verdade, encarar, né? Mas os alunos estavam ausentes. Aí teve um primeiro conselho de classe, né? Então, nesse conselho de classe, os professores reclamando muito. Ah, os alunos não participam, os alunos não estão aqui, e o que está acontecendo? E um aluno virou e falou que ele gostaria muito, na turma dele especificamente, que os vídeos fossem feitos pelo próprio professor, porque muitos professores fizeram curadoria e não fizeram os próprios vídeos. Também é super justo, mas essa turma queria, né? Eles achavam que o professor ali, fazendo vídeo para ele, né? Estando ali presente naquele material, teria uma relação mais próxima. E nesse momento que eu lembrei da questão que o Jonathan me trouxe, ele me mostrou várias ferramentas, algumas eu já conhecia, outras não, mas a mentoria, que eu estava esperando ser algo muito mais tecnológico, ele veio para as relações, a mentoria veio para as relações, o Jonathan trouxe que a tela, tudo que a gente faz fora da tela, a gente faz também com a tela é só uma tela, se você é frio no presencial, você vai ser frio na tela, e ele falou da conexão, das histórias. Andressa, tenta lembrar de uma história que só você e a sua turma, né, lembrem, para vocês se conectarem. E aí a gente foi voltando, eu fui criando os materiais, eu chegava sempre 15 minutos antes da aula
para falar com eles sobre algum assunto que eles quisessem. Então, a mentoria trouxe esse olhar da conexão e do estamos sim online, mas tudo isso que eu estou te apresentando, né? Como é que nós vamos lidar com o humano? E aí eu acho que é isso que me tocou e que me toca até hoje, que eu não esperava isso e ele trouxe isso, e como foi importante nessa forma de eu restabelecer essa conexão perdida com essas turmas. Eu acho que é nesse caminho. Andressa, eu lembro disso. A gente, é óbvio, né? A gente fala de um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu acho que tem um fator que é super importante, porque a gente começou a ser muito entendido como substituição, né? Assim, porque muitos professores, inclusive, têm medo dessa ideia da substituição, né? De como o computador, como o tablet, o celular substitui o trabalho do professor. E isso é mentira em todos os graus. E aí, o que eu busquei com a Andressa, a gente conversando, foi pensar essa possibilidade das histórias. Temos histórias com esses alunos que ninguém mais tem. Então, quando eu crio o meu material para esse aluno, isso tem que estar muito conectado com o que a gente já viveu, porque isso traz para ele essa afetividade da sala de aula, né, da presença. E isso foi muito bacana. Teve algum aluno que falou para você, assim, especificamente sobre isso, que apontou isso como algo positivo do teu material? Eu sempre perguntei, né, assim, para os meus alunos como é que estava, como é que não estava. Eu utilizava o Google Forms em um outro aplicativo. Eles, eu prefiro mais para cá. Mas sobre o vídeo especificamente, não. O que eles falaram foi o contrário. Foi de um outro professor que usou, aí eles não nomearam, que eles não trabalham com nomes, né? Eles trabalham com as histórias no conselho de classe, e ele comentou o contrário. Ele comentou assim, nós acreditamos que se fosse o próprio professor, a gente se sentiria mais acolhido. A palavra foi até acolhimento. E aí, assim, eu fiquei um pouco feliz, né? Porque eu tive essa sacação que foi através de você, mas o que eles falavam muito para mim, e que ficou muito marcado, que tem a ver com a mentoria, tem relação com uma outra parte, que é justamente aquela parte de você chegar mais perto do aluno. Então, assim, esses alunos que estavam muito distantes, eu peguei o WhatsApp dos representantes, e esses representantes eram o meu canal. Eu perguntava para eles como os alunos estavam, como não estavam. Além dos próprios alunos, os representantes me passavam isso. Então, assim, essa rede que você falou antes, né, que foi feita entre o professor, o aluno representante, a turma e todos os problemas, né, que acontecem durante isso. Algo também que eu acho que a gente tem que frisar bastante é que, claro, nós somos professores, nós estamos aqui com as nossas disciplinas, nós temos ementas, mas essa relação do humano, principalmente agora, é muito importante. Eu tive uma aluna que, no meio da minha aula, perdeu a tia para a Covid. E aí ela saiu rapidamente e ela me mandou uma mensagem: professora Andressa, depois eu vejo a sua aula, eu não vou ficar atrás do conteúdo, não, pode deixar que eu vou dar conta. Minha tia morreu. Então, assim, minha tia morreu e eu vou dar conta, parece que não casam, né? Porque os alunos também estão nessa ansiedade muito grande. Então, a gente também rever o nosso conteúdo e ver o que é possível e o que é mais importante dali de dentro, e usar todas as ferramentas digitais para fazer de outra forma, né? Porque uma aula presencial de 1 hora não são os 10 minutos. Então, vocês têm essa ligação, tem a técnica, tem a emoção, e pensar no que eu posso fazer para o meu aluno de conciso e de completo. Parece que não dá, mas dá. Dá para você falar menos e atingir. É que o professor, não sei vocês, eu falo pra caramba aqui, ó. Olha o tempo que eu tô falando. Andressa, aqui. E você falou duas coisas super importantes, né? Assim, o primeiro ponto é que a gente está sendo atravessado por esse momento, né? Esse momento que obrigou a gente a aprender um monte de coisas que talvez a gente aprendesse num tempo muito maior, né? Num tempo e espaço, talvez de mais conforto, de mais tranquilidade.
E a gente está tendo que aprender tudo muito rápido, né? Tudo de uma vez só. E a outra coisa é a gente ter esses dois momentos, né? De ser bacanas também com a gente. É importante começar pela curadoria mesmo, não tem nenhum problema a gente buscar coisas que não são nossas, né? A gente buscar conteúdo que está no mundo, e é bom, a Thaís falou isso, né? Procurei uma curadoria de materiais assim, para você ter tempo de experimentar e começar a fazer o que é seu, né? Ter essa confiança, inclusive, de começar a produzir. Sim. Andressa, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Por você compartilhar com a gente. Agora, falarei com quem? Falarei com Cláudia Capua. Cláudia Capua, eu preciso dar um spoiler sobre o que ela vai falar, porque é o seguinte, não só é uma atividade que a gente trabalhou na mentoria, como é uma atividade que tem a ver com inclusão. Inclusão nesse contexto de ensino remoto. Cláudia, e aí? Tudo bem? Tudo, Jonathan. Boa noite a todos. Eu sou Cláudia Capua. Eu trabalho no Colégio Estadual Dom Pedro I. Alguém falou em Dom Pedro I, mas é em outro estado, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E eu sou, atualmente, né, sou professora no AE, que é Atendimento Educacional Especializado, né? Eu atendo alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, atendo alunos do ensino médio, do EJA, correção de fluxos, né? E fora os alunos também do curso normal, né? Que apresentam alguma deficiência ou transtorno, né? E eu estou sempre trabalhando em parceria, né, com os professores de sala de aula em comum, né? E eu costumo dizer que esse momento em que nós fomos desafiados a sair da sala de aula, né, presencial para a sala de aula virtual, né, foi um momento de mudança comportamental do professor, né? Teve uma mudança, sim, em relação a apresentar algo que você conseguisse manter o diálogo com o seu aluno, né? Tendo vínculo com ele, dando continuidade à aprendizagem dos mesmos. Porém, o mais importante, né, que eu penso, foi a mudança comportamental do professor, né? A busca, né, o essencial, né, pensar em diferentes estratégias, né, e refletir como os recursos tecnológicos que chegaram, né, para que a gente abraçasse, né, pudessem beneficiar no desenvolvimento de habilidades, né, que são fundamentais, né, para os nossos alunos, né? E a palavra que nós mais escutamos no ano passado e vamos continuar a escutar esse ano é reinventar, né? Isso não foi diferente comigo, ainda mais porque eu trabalho com alunos que têm um diferencial, né? Então, eu sempre procuro estar em parceria com os alunos de sala de aula comum, né? E principalmente com os professores do curso normal, da formação de curso normal, e surgiu, né, a ideia, a proposta de fazermos uma palestra para esses alunos, para que eles tivessem a consciência, né, de que era possível, sim, trabalhar, né, a inclusão, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, né? E um outro desafio também foi em fazer com que o meu aluno compreendesse que ele era capaz de estar ali comigo através de uma videochamada, através ou pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, né? Que ele podia, sim, estar participando com todo o restante dos colegas da turma dele, né, da sala de aula comum, mas também poderia estar fazendo algo diferente comigo, né, enquanto professora de educação inclusiva. E aí, quando surgiu a proposta de fazer uma atividade diferenciada com os alunos, né, da formação de professores, e mesmo eu gostando, né, da questão da tecnologia e tendo até assim uma familiaridade com a tecnologia, né, com as mídias digitais, eu não conhecia o Google Classroom, nunca vi usado, nem o Meet, né? Então, eu comecei a buscar, né, a pesquisar mais sobre o assunto, né? E aquilo me motivou, porque eu queria muito conhecer para fazer uma coisa bacana para eles, né?
E assim, eu por ser uma pessoa, né, que sou muito curiosa, gosto de estar em contato com o outro, mesmo que virtualmente, né, e poder descobrir coisas novas, né, além de gostar muito do que eu faço, eu fui buscar, e aí eu consegui chegar ao Nave Media Lab, né? Eu me inscrevi na mentoria e, assim, o primeiro contato que eu tive foi com a Sâmara, né? E, assim, a Sâmara, naquele momento, assim, surgiu como um anjo para mim, porque eu falei para ela, Sâmara, eu preciso aprender tudo sobre o Google Meet. Eu quero fazer uma apresentação bacana, né? Não quero estar errando. E aí ela começou a me dar as dicas, sabe? Assim, eu me lembro que foi numa semana o primeiro encontro. Na semana seguinte, eu já tinha a apresentação. Então, assim, tudo aquilo que a Sâmara havia me passado, sabe? E eu peguei, coloquei em prática e deu super certo, né? Então, assim, eu fiquei muito grata a ela. Eu até comento isso com ela até hoje, de vez em quando eu mando uma mensagem para ela. Depois eu também participei de um encontro com vocês, né, com a Bárbara, com você, Jonathan, né? E assim, onde eu tive contato com outros professores através de grupos, que vocês formavam grupos, fizemos várias atividades, né, trocamos experiências, e ali eu fui aprendendo cada vez mais, né? E assim, de todos os tutoriais que eu tive, né, o acesso, eu gostei muito do Criando Podcast, né, produzindo videoaulas, mas o que eu mais gostei e acreditei que aquilo ali fosse para os meus alunos, né, de educação inclusiva foi o Padlet, né? Porque é um mural virtual, ele chama muita atenção, né? Ele tem aquela questão da colaboração, né, inserir, né, a questão das imagens, dos vídeos, dos textos, né? E as informações são compartilhadas através do link, o que me ajuda bastante, porque se o meu aluno não consegue acessar, eu conto com a colaboração do responsável dele, né? E ali eu consigo inserir tanto o aluno quanto o responsável naquela participação, naquela colaboração. E é bacana, porque os pais acabam se sentindo, né, bem estar ali com seus filhos, né, podendo estar produzindo, participando da aprendizagem deles, né? E aquilo ali foi muito legal para mim, sabe? Eu gostei muito, foi um momento de aprendizado para mim e para eles também. Apesar de que, assim, eu não tive o retorno que eu esperava, né? Foram poucos que, né, estiveram ali, né, participando. Porém, eu não desisti, tá? Eu vou continuar tentando, vou montar novamente esse ano e eu vou dar continuidade e espero alcançar, né, um grupo maior, né, dos meus alunos, porque eu tenho mais de 28 alunos no atendimento, né, especializado, e assim, e cada um, né, com a sua deficiência ou com o seu transtorno, né, porque eu tenho alunos com deficiência auditiva, eu tenho alunos autistas, eu tenho aluno com deficiência mental leve ou moderada. Então, quando eu penso em algo, eu tenho que pensar que vou conseguir alcançar a todos, né? Então, assim, eu não posso escolher uma ferramenta que, de repente, um aluno meu surdo ou com deficiência auditiva não vai conseguir participar. Então, assim, eu tenho que pensar algo que consiga, né, alcançar a todos, né? E o Padlet foi uma dessas ferramentas. Eu gostei muito, fiquei encantada, comentei isso com a Sâmara, e aquilo ali vai ser possível dar continuidade, fazer um bom trabalho, né, com os meus alunos. E é isso. Cláudia, que coisa maravilhosa. A sua fala Eu estava pensando uma pergunta para te fazer e você foi respondendo tudo que eu ia pensando ao mesmo tempo. Eu achei maravilhoso. Como a amiga falou, a gente fala muito, né? Não, a sua fala é inspiradora porque, assim, a gente fala de inclusão quando, na verdade, são inclusões, né? Esses meninos todos, e meninas, eles têm necessidades específicas que a gente precisa dar conta, com a sala de aula com mais 40, e a gente sabe que essa é a realidade, né? E a gente tem aqui a gente tem esse desafio, né? Porque são todos professores da rede pública. E a gente está nesse contexto muito parecido, né? Enfim, você falou tudo. Eu tinha uma pergunta aqui, você falou dessa coisa do engajamento, do retorno. Eu acho que isso é muito importante para mostrar para todo mundo mesmo que é difícil,
E Mas não é é possível. simples, mas é super possível, né? A gente não está à disposição da ferramenta, é a ferramenta que está à disposição da gente. E a gente faz com ela o que a gente quiser. Cláudia, se eu tivesse pedido para você fazer um link com a próxima pessoa que a gente vai conversar, a gente não teria conseguido. Ah, é? Porque você falou do Padlet, e o Padlet é o que a gente vai ver agora. Porque esse é o nosso link. Cláudia, muito obrigado. Tá? Muito grata para a equipe Media Lab por tudo que vocês têm trazido para a gente, né? Nos ajudado, tá bom? Nesse caminhar aí virtual, né? Novo caminhar educacional, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Deixa eu falar, gente, com a pessoa que vai mostrar coisas para a gente. Esse é o link maravilhoso que a gente vai fazer agora. Dioneide, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite por estar participando desse momento maravilhoso, né? Compartilhando e aprendendo novas experiências. Sou professora de matemática na EREM Professora Carlota Breckenfeld, Itabira, Pernambuco. Também sou da Rede Municipal de Solidão. Estou na coordenação também de matemática. E é assim, falar depois de Cláudia, eu estava aqui olhando os pontos. Falar por último, a gente leva um peso maior, né? Porque a gente fica olhando, o que é que já comentou? Mas estamos num contexto, né? E eu vou começar aqui com uma frase de Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, que ele diz que motivação é uma porta que se abre por dentro. Eu acho que essa porta que está aberta, está se abrindo, né, em todos nós, professores, todos os profissionais da educação. Seja professor, seja gestão, toda a equipe que está engajada nesse momento, né, que está precisando da união de todos. E aí, foi muito difícil, né, porque a primeira motivação, o que foi? Então, a gente teve um desafio aí na frente, e a gente restava o quê, né? Então, restava essa palavra de ordem aí que todo mundo fala, que era reinvenção, procurar maneiras, meios, formas para engajar esse nosso aluno, para fazer ele interagir, mesmo que ele não estivesse presente naquele momento de aula, né? Por motivos, seja lá porque foi trabalhar para ajudar na renda, seja porque não tem um aparelho eletrônico, ou porque tem um aparelho e não tem internet, ou que não tem um espaço dentro de casa, né, que ele precisa daquele espaço para se concentrar, e a gente tem muito depoimento de alunos, né, que não conseguiam estudar em casa, porque facilmente, né, se distraía. E aí, para a gente, foi assim, né, uma luta para lidar com essas novas tecnologias. E aí, né, então, eu participei do Cultura, não participei da mentoria, mas já me inscrevi hoje, né? Eu participei do Cultura Digital para a Educação Criativa, e o Padlet, que foi lá que eu conheci, mas antes disso eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Então, assim, quando a gente foi jogado nesse meio, nessa mudança, então eu comecei a gravar videoaulas. Só que gravar videoaulas do quadro, comprei uma lousa branca e eu tinha vergonha, né? Porque a gente teve que encarar também as telas. No meu caso, nunca tinha ido antes para frente das telas. E aí eu comecei a dar aula, a explicar os exemplos no quadro e gravando e mandando para os alunos. E aí eu lembrei quando a Andressa estava na fala dela, falando dos vídeos, como é que os alunos gostam. E uma aluna mandou para mim uma mensagem: professora, apareça no vídeo. A gente acha melhor ver da professora, né? E eu disse, não, eu tenho vergonha. Deixa eu só mandar vocês ouvindo minha voz e ver da explicação. Não faz, já tem um professor fazendo assim. Né? E aí, passei o dia inteiro gravando essa videoaula e errava. E quando eu mandei, o feedback foi maravilhoso. Então, a partir daí, né? Aí eu fiquei, né? Eu digo, agora vou procurar outras coisas. E assim, participei dos cursos do AVA, né? Da EducaPE, né? Um ambiente virtual, de apoio à formação continuada, e eu também sou curiosa, então eu ia procurando coisas novas, e não só coisas novas, mas como utilizar, né? Que a gente não tem que só aprender um monte de ferramentas digitais, a gente precisa alcançar um objetivo ao utilizar aquelas ferramentas digitais. Então, aí depois, né, os alunos já estavam todos organizados no Google Classroom,
E aí depois veio as videoconferências pelo Meet, a gravação de aulas já pelo Meet. E aí o que fazer mais, né? Então precisava ver essa necessidade, porque esses alunos precisavam de mais alguma coisa, né? Então o socioemocional também abalou muito esses meninos, né? Então a gente teve essa outra preocupação também, né? De buscar essa escutativa nesse momento foi muito importante, né? Porque cada um tem uma realidade diferente. O porquê ele não está ali. Então, aí veio também a ideia de, usando o Jamboard, utilizava porque eles gostavam na hora que você estivesse explicando, lá em tempo real, mostrando os exemplos, a questão da gamificação, né, do Kahoot. E, por último, né, quando eu entrei na cultura digital, no curso, e tinha uma atividade que era para a gente fazer, né, do Padlet. Aliás, muitas atividades práticas, né, que a gente utilizava as ferramentas, né, foi um curso maravilhoso, porque a gente utilizava, não só ouvia, mas a gente praticava. E aí eu achei, assim, maravilhoso, né, porque o Padlet, o aluno, ele é o protagonista, dependendo da atividade que você coloca, né. Eu posso já começar a compartilhar minha tela? Joneide, pode ir falando, apresenta a tela, vai na sua. Vou apresentar aqui a tela, porque aí eu vou falando. Pronto, já está aparecendo? A gente está vendo, Joneide. Pronto. Então, a última atividade, né, que ela está recente, ela foi elaborada agora para o Dia da Matemática, que foi o dia 14 de março. E aí, o que foi? Como era a atividade? Né? Eu tinha achado bem interessante lá no Dia da Matemática, porque era um desafio de cartazes, com o tema Matemática para o Mundo Melhor. E aí, os alunos, eles iam ver o tema, que tema eles queriam trabalhar e representar em um gráfico, mas que esse gráfico não poderia aparecer palavras, nem aparecer textos, mas que quem olhasse, entendesse o que significaria. E aí, esse aluno, ele colocaria aqui também o que representa o cartaz dele. Então, assim, quem não soubesse fazer em aplicativo, utilizava recorte e colagem. Quem não soubesse, podia desenhar. Então, assim, foi uma atividade que ela foi diversificada de acordo com a necessidade de cada estudante. Todo mundo participou, seja desenhando, seja recortando, seja utilizando aplicativo, e ainda mais, ele estava ali no centro do desenvolvimento desse processo de aprendizagem. Ele era agente principal, era autônomo, foi curioso, então ele pesquisou, debateu, agregou e construiu conhecimentos. E a gente observa, né, que são tudo temas atuais, tudo que está passando no momento. Então, assim, é um trabalho que ele está muito rico, né? Está muito rico porque a gente ainda está vivenciando. Eu deixei aqui para todos os alunos, para que eles pudessem ver o trabalho do outro. E, assim, o melhor, que eles podem editar, se eles verem que pode melhorar alguma coisinha, vão lá, edita, exclui. Então, assim, minha gente, é uma satisfação muito grande. Deixa eu parar aqui. Uma satisfação muito grande, né? E a gente se sente, assim, realizado. Porque nós estamos, assim, num meio muito, muito turbulento. E, na verdade, a nossa motivação maior acho que é o aluno, porque a gente faz tudo por ele. Então, assim, a gente ia procurando maneiras. A gente faz aí um Google Forms, se eu ver que um aluno não está mais sendo atraído por ele, aí eu vou procurar outro. Vamos uma gamificação. Se eu sei que já não está mais atraindo, e como nós temos alunos diversos, né, com gostos diferentes, então, podemos personalizar, né, esse processo. Joneide, eu acho que as pessoas perceberam, mas ela está falando de ensino de matemática. Uma matéria que, no presencial, os alunos já apresentam bastante dificuldade, por uma questão óbvia, né? Nem sempre a gente sabe como eles vêm do ensino fundamental, e a gente está aqui no contexto de ensino médio, a gente sabe que cada aluno tem um modo de aprender, e matemática, geralmente, é uma disciplina que se apresenta com várias dificuldades, né? Com alunos com níveis de dificuldade diferentes. E aí você apresenta uma maneira de visualizar a matemática que é muito diferente para a gente, inclusive, porque eu não aprendi matemática assim. Então, eu estou me perguntando o que aconteceu para esse aluno, né? Assim, como é que ele recebeu isso? Falando, caramba, há tantos meses eu estava na sala com quadro branco, agora estou aqui, no Padlet, fazendo coisas.
Mas a minha pergunta para você é o seguinte: o que mudou em você? O que você acha que você teve que mudar para trazer aceitar o Padlet como uma ferramenta poderosa para suas aulas? Isso. Veja só, eu estava no Google Forms, então o aluno estava respondendo o que eu estava mandando, né? Ele não estava produzindo. Então, se eu levo o Kahoot para eles, eles também estavam respondendo o que eu estava mandando. E aí, a gente iniciou aqui presencialmente, né? Escalonado, mas a gente iniciou presencialmente, e aí eu pensei, né? 2021, então eu vou começar diferente, né? A gente não é mais a mesma pessoa, né? A gente, quando voltar, quem não voltou ainda para a sala de aula, mas quem voltar vai ver que vai voltar diferente, né? Os alunos já estão habituados a outra mega de informações, estão antenados de outra forma, então a gente precisa chamar a atenção deles. E aí, para chamar a atenção desse aluno, foi o que eu fiz. Eu fui para a sala de aula, tem aluno ainda que não tem um aparelho celular, né? São poucos, né, na nossa escola, mas tem. E aí eu imprimi, levei impresso para mostrar para eles, olhem, vocês vão fazer assim, e quem não tem o celular vai trazer para cá, a gente tira uma foto e aí posta no Padlet. Mas até agora eu sei que eles mesmos estão, não vê ninguém para postar, porque eles já pedem coleguinhas, e são poucos, né? Graças a Deus, assim, nossa escola, ela tem se organizado bem nesse sentido, apesar de todas as dificuldades, né? Apesar de todas as dificuldades, e assim, eles estão amando. Eu acho que eu estou mais realizada, porque eu estou vendo, assim, a vontade deles. E assim, a gente já não vai parar por aí. Como eu achei tão interessante a questão dos temas que eles escolheram, temas atuais, feminicídio, consumismo, a inflação, mudanças climáticas, as vendas online. Então, a gente já vai trabalhar outro eixo aí, que é o tratamento de informação, que vem agora a construção de gráficos, tabelas, né? Então, a gente já vai para o Padlet novamente, para eles retirarem essa informação e aí dar continuidade a esse trabalho. E eles estão amando. Eu fiquei, assim, surpreendida, porque quando a gente vai, a apresentação está sendo no dia que é virtual. Então, quando eu coloco lá no cartaz, eles apresentam, minha gente, assim, eu digo, meu Deus, a gente não sabe, né, não imagina a capacidade. Quando a gente coloca eles como protagonista, você é o centro, realmente, minha gente, eles têm muito a nos ensinar. Dioneide, agradecidíssimo, assim, de ouvir isso, porque eu acho que a gente tem muito medo, inclusive, né, de largar um pouco mão desse lugar que a gente está para conhecer um outro lugar, que às vezes é um lugar de espectador mesmo, de vamos ver o que eles vão fazer, o que eles vão fazer, o que eles vão entregar. Porque pode ser que seja ruim, e vai acontecer eventualmente, mas pode ser que seja incrível, que é o que você está apresentando aqui, né? A experiência é válida mesmo quando a gente está aprendendo. A gente não precisa saber 100% de uma ferramenta para trabalhar com ela, né? Não precisa, mas é assim, como ele pode ser editado, né? É muito fácil essa organização, então, às vezes, tem aluno que não presta bem atenção no que a gente fala, né? Aí, às vezes, o aluno coloca lá um cartaz e aparece uma palavra ou uma frase. Olha, eu vou lá no privado, né? Que nós temos, além do Google Classroom, as turmas formadas, nós temos todas as turmas do grupo do WhatsApp. Aí eu vou lá no privado, olha, teu cartaz tem uma palavra, tem uma frase. E aí eles, professora, desculpa, então, e tá bom assim? Então, assim, minha gente, eles, né, estão aceitando muito bem, até, eu acho que melhor do que a gente esperava, né? Dioneide, muito obrigado por essa história ótima, por essa inspiração, por apresentar essa ferramenta assim na prática, porque a gente geralmente vê as ferramentas só como um ponto, né? Assim, trabalha com Padlet, mas como, né? De onde eu parto? O que eu faço? Como é que eu dou feedback para os alunos? E aí, o que vai acontecer? Então, aqui a gente está vendo a atividade pronta, né? Assim, do início ao fim. Gente, para a gente fechar esse momento maravilhoso, eu queria, antes de encerrar, queria falar, só para a gente trazer alguns pontos lá do pessoal que está assistindo a gente, que comentou no chat. A gente está aqui, a gente não está, claro, acompanhando o chat 100%, mas depois a gente vai ler, lá tem várias pessoas falando, mandando beijo para vocês, agradecendo vocês, inspirados, todo mundo. Dioneide tem um fã-clube, que a gente descobriu agora, que tem um fã-clube.
Tá vendo? A escola é ativa, viu? A escola é ativa. Eu mandei o link para lá. A escola, eu estou aqui como professora, mas também tem um grupo aí de Solidão, né, que está participando aí também. Mas, assim, a gente é bem ativo mesmo. Maravilha. Eu queria apresentar aqui, inclusive, o comentário do Misael, tio Misa, que foi um professor também que participou com a gente da mentoria, ele está no chat. O Misael é um professor que faz um trabalho de biologia com os alunos ótimo, com videoaula também, criando episódios, é um professor excelente. Abraço para o tio Misa. Gente, é muito importante a gente estar aqui, a gente falar com vocês e apresentar o que vocês fizeram, porque, assim, eu vi aqui apresentar a mentoria, e no caso da Dioneide, apresentar uma formação de professores é bacana e tal, mas, assim, mostrar o que vocês fizeram depois desse processo é muito mais inspirador, né? E por isso que a gente preferiu fazer esse momento com vocês. Samara, não sei se estamos todos em tela, mas queria botar todo mundo na tela para a gente se ver ao mesmo tempo, para quem está aí com a gente no YouTube. Claro, agradecer vocês muitíssimo por esse momento de exposição mesmo, e que a gente entenda a exposição como uma coisa muito boa. A gente está aqui expondo as nossas práticas, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, e essa vontade que a gente vai levar para sempre de fazer coisa nova, né? De aprender coisas para trazer para os nossos alunos, para os nossos colegas, para a nossa comunidade escolar, né? Para os responsáveis desses alunos que estão com a gente muitas vezes não via quando a gente estava em sala de aula presencial e que agora faz parte da nossa rotina como professor, professora. E quero agradecer vocês. Eu espero que vocês nunca larguem a gente, jamais. Espero que vocês estejam com a gente em todos esses momentos. E a fazer um agradecimento, estender esse agradecimento aqui ao Juan e à equipe do iFuturo, que está com a gente desde o início da nossa live aqui. O Juan, especificamente, falou com a gente aqui mais cedo, mas a equipe do iFuturo está lá no nosso chat interagindo. A nossa equipe maravilhosa da Baluarte. Samara está aqui. A Cláudia especificamente falou, né? A mentoria ela é dividida entre eu, que estou aqui no Rio, e a Samara, que está lá na escola de Recife, e que também faz a mentoria junto com a gente. Bárbara, que está aqui com a gente também, nossa coordenadora maravilhosa, que faz esse trabalho de acompanhar os professores e coordena com a gente esse lado pedagógico, humano, dessas mentorias que a gente sabe que não podem só ser técnicas, né? E isso é muito importante. Juan levantou a mão. Fala, Juan. Estou aqui também aprendendo a usar o Google Meet. Carol vai quebrando um pouquinho o protocolo, né? Agradecer aos nossos 6 convidados, exemplos que nos inspiraram. Eu acho que hoje a gente sai mais fortalecido hoje aqui dessa live. Acho que eu fiz a escolha certa, como eu brinquei com vocês nos bastidores, antes da gente entrar, né? E hoje eu vou ser só um telespectador, vou ficar por fora da live para poder acompanhar o máximo possível as contribuições que vocês vão poder nos oportunizar. Assim, eu me senti abraçado hoje, acolhido, inspirado. E, em nome do iFuturo, agradecer vocês, porque a gente também, a partir desse momento, a gente se sente mais motivado a fazer mais ações voltadas para os professores. Então, a partir do relato positivo de vocês, nos inspira e nos motiva para que venham mais oportunidades bacanas, como a gente está lançando hoje a mentoria. Então, quem sabe daqui para frente a gente cria novos processos também, novas oportunidades. E convidar vocês também para estarem conosco em outras oportunidades também. Hoje é só um começo, né? Vocês já participaram. Vamos criar junto. Fica aqui o convite também para a gente ter essa oportunidade daqui para frente. Juan, querido, super obrigado, de verdade. Você falou uma coisa muito certeira, né? Cada vez que a gente fala um pouco sobre o que a gente fez, a gente se inspira mais a continuar fazendo. Isso é muito, muito bom. Eu sei que a Thaís levantou a mão. No final, a gente faz um agradecimento, todo mundo. Só vou encerrar aqui falando o seguinte, 2 coisas. Esse agradecimento para todo mundo que ficou até agora com a gente. Muito, muito, muito obrigado. A gente sabe, às 6h40 da noite, a gente está aqui compartilhando prática, disseminando o que a gente fez. Muito obrigado a quem está com a gente até agora. Fazer de novo, né, esse link com as inscrições da mentoria, que estão abertas as inscrições, podem entrar. O link está no chat aqui do YouTube e vai ficar nas nossas redes sociais abertos até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 31. Não é isso? Bárbara, sempre, se eu errar essa data, a Bárbara me mata. Até o dia 31 desse mês, a gente vai estar
com as inscrições abertas, professores do Brasil inteiro. Vocês ouviram os sotaques, então não tem como a gente nem mentir sobre isso aqui. Professores da rede pública do Brasil inteiro, se inscrevam, por favor, estejam lá na mentoria, vai ser ótimo para a gente. E faço outro link aqui com o EducaPE. O EducaPE é uma plataforma com materiais para educadores, né, uma plataforma de Pernambuco, da Secretaria de Educação de Pernambuco, com conteúdos maravilhosos para a formação de professores. E lá estamos nós também, com os nossas trilhas de tutoriais, que vocês também podem entrar para poder assistir e aprender sobre esses conteúdos incríveis que ajudam a gente, né, a repensar nosso espaço de sala de aula. Gente, vamos encerrar mandando um abraço para todo mundo que está aqui com a gente. Vocês podem abrir, momento de abrir o microfone. Você é corajoso, dá a palavra para professor, que você gosta de falar, viu? Vou falar bem rapidinho, viu, Andressa? Nada. Quero agradecer muito por essa partilha aqui, foi muito bom revê-los, né? Thaís, Cláudia, Andressa, Dioneide, o Caroba, o Juan, a Bárbara e a Sâmara. Dioneide aí, com essa aula que ela deu para a gente aí do Padlet. E só dizer aqui que eu ganhei presente. O presente maior, Carol, vai poder fazer parte desse grupo aqui. Foi feito um processo seletivo, eu perguntei para a Bárbara, posso contar meu presente? Eu não vou dar rata, não. Ela riu, porque goiano gosta de falar assim, fulano deu rata. Ela falou, nunca ouvi essa expressão, da rata, né? Da rata é aquela... passar vergonha, né? Assim, falar o que não deveria. Mas eu acho que você falar assim, foi feito um processo seletivo entre nós que fizemos as mentorias e alguns foram contemplados, dentre eles eu, para fazer a certificação nível 1, né, do Google. Então, isso é maravilhoso. Você também, né, Andressa? Que legal, ó, Dioneide também. Então, nós, ó, estamos bem. Esse é o agradecimento aí, obrigado. Gente, isso é importante, até para a gente engajar o pessoal que está aí ouvindo a gente. É verdade. Todos os professores, nossos professores aqui, tiveram essa oportunidade, né, de fazer a certificação nível 1 como educador Google, e a gente vai agora nessa próxima missão, esse é o nosso próximo desafio. Gente, mais alguém quer falar, quer mandar um abraço? Eu gostaria de agradecer também, né, esse momento, que a gente aprende muito, né? Então, acho que cada um aqui aprendeu um pouquinho com o outro, mesmo estando assim no mesmo contexto, mas a gente tem algumas realidades, né, ainda um pouco diferentes. Então, assim, foi um momento maravilhoso. Gostaria mesmo de agradecer e agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, assim, esse horário, hora já de janta, da sua estarem organizando a janta, estarem nos acompanhando, né? Então, assim, muito obrigada a todos e que se inscrevam, né? Não é fazendo propaganda nem divulgando, porque quando eu fiz, foi alguém que compartilhou em um grupo do WhatsApp. E na minha escola, outras pessoas também fizeram esse curso, né? Nós temos outros colegas que já fizeram, e eu me inscrevi esses dias já no Educador, no nível 1, estou fazendo as atividades lá do Education. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui podendo passar um pouquinho da nossa experiência, né, de tudo que vivemos, né, até agora com o Media Lab. Vamos continuar, né? O que abrir, já estou me inscrevendo. Então, assim, eu convido a todos os amigos a se inscreverem, porque vale muito a pena, a gente aprende muito, né? Conhece pessoas de todos os lugares, é muito bacana isso, esse convívio, essa troca de experiência. Quando um não sabe, o outro vai dar dicas, e assim, vocês são maravilhosos, né? Porque eu estou agora na frente de vocês, ao vivo não, mas com certeza vocês têm um carinho muito grande por todos que vocês acolhem nos cursos, nas mentorias. Então, assim, parabéns para vocês, tá? Agradeço ao pessoal que está nos acompanhando. E é como a colega falou, se inscrevam, tá? Porque vale muito a pena. Eu quero agradecer, porque eu me inscrevi na mentoria a primeira vez e eu fui de segunda chamada, né? Vocês me chamaram na segunda oportunidade. Então, lembrar que quem se inscreveu e não for chamado, tem uma segunda chamada. E depois uma terceira, uma quarta. Com
conforme o cronograma. E também agradecer a formação dessa rede de educadores. Foi citada aqui outras redes, né, como a Educamídia, né, as secretarias de educação de cada estado que estão produzindo materiais pedagógicos, né, e vão disponibilizar para os professores. Aqui em Brasília também vai acontecer o mesmo. Então, assim, todo esse movimento é uma rede, e nós fazemos parte, né, cada um de nós. E é muito bom a gente ver iniciativas como essas, né? E também as necessidades das formações. Eu falei que eu divulguei nas oficinas os professores que têm certificação como educador Google, né? Porque também é uma rede de educadores que estão contribuindo para a educação. E estão usando os recursos do Google para nos ajudar. Então, essas redes são sempre muito bem-vindas. E agradecer no nome da Secretaria de Educação também a iniciativa da OI, né, da Futura e outras instituições envolvidas nesse programa. Já foi divulgado, né, para os professores aqui de Brasília. Esperamos também, né, que cresça bastante. E dizer também que o acolhimento é muito importante nesse momento do ensino remoto. Então, essa iniciativa, ela me tocou muito pelo acolhimento, porque eu não tinha oportunidade de falar nas reuniões administrativas o que eu falei para o Jonathan. Então, nós não temos tempo, nós temos um currículo a seguir e uma pauta de reunião. Então, iniciativas como essas de mentoria são muito importantes para a gente poder ouvir as necessidades individuais que não dá tempo numa reunião coletiva. Pelo menos onde eu trabalho, com 200 professores na reunião. É impossível, em 2 horas, você ouvir 200 professores, gente. Nem presencialmente, nem à distância. Então, é muito desafiador isso, né? Então, reforçar isso, agradecer muito. E eu gostaria, assim, de fazer um adendo e também agradecer a iniciativa de 2 jornalistas aqui no Brasil que têm ajudado mulheres, né, no Brasil todo, que é a Ana Paula Padrão e a Natália Leite, pela Escola de Você, porque elas ofertaram também a formação Brilhe na Comunicação Digital e convidaram as mulheres dessa rede, né, da Escola de Você, que elas criaram 5 anos atrás para fazer, e tem divulgado no Instagram, e me ajudou bastante também. Eu acho que todas as redes Educamídia e outras que vierem são muito bem-vindas, e a gente tem que divulgar, sim. Thaís, muito bom. Muito, muito bom. Eu não Obrigado. ia falar, não, mas já que todo mundo falou, eu vou falar no final. Eu acho que essa live, todo esse esforço, todo esse movimento, que não é nem 1% do que cada professor está fazendo na sua sala de aula, na sua escola, mostra o quanto nós precisamos valorizar os nossos professores, valorizar a ciência, valorizar todo esse esforço que é feito por trás, né, tanto da ciência quanto da educação, e que a gente, por alguns motivos, acaba deixando para lá, acaba se esquecendo. Então, assim, valorizar o professor, valorizar a ciência, manter o distanciamento, se for possível, e vacina, gente. A gente tem que se vacinar. Que não existe tratamento precoce, é vacina. Então, todo mundo aí esperando a vacina, se vacinando, para a gente poder voltar a fazer presencial. O online é muito bom, a gente viu que dá, né? Quem sabe que o futuro vai ser híbrido, mas a gente também quer um pouquinho do presencial. E para ter presencial é vacinação em massa. Todo mundo se vacinando. Gente, por favor, que eu quero dar abraço nos meus alunos. Estou com saudade, é isso que eu queria deixar para vocês. Vacina, tá, gente? Obrigada. Gente, muito, muito, muito obrigado. Eu que quero abraçar vocês virtualmente. Eu sempre falo isso, né? Ninguém larga o cotovelo de ninguém. Esse é um momento super importante. Então, não se esqueçam de se inscrever na mentoria, divulga para o grupo de vocês da escola, mas também não se esqueçam que estamos ainda em pandemia e fiquem em casa se vocês puderem, tá? E cuidem de quem vocês gostam, cuidem de quem está junto com vocês. Muito álcool em gel, máscara, muito cuidado para a gente poder voltar para as salas de aula e a gente conseguir, de fato, voltar à nossa vida para estar junto, né? Tá conversando aqui, só que presencialmente, todo mundo junto. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo que está aí
pelo YouTube, nosso grupo aqui, e se inscrevam na mentoria. Um beijo, gente. Caroba, eu gostaria de agradecer o fã-clube, como você falou, amei.